Paisagem e turismo. A paisagem é um elemento do espaço geográfico. Então, para entendermos o que é a paisagem, precisamos primeiro compreender o que é o espaço geográfico. O espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia. De acordo com Milton Santos, o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. Ou seja, considera-se espaço geográfico todo local onde há apropriação do homem pela natureza, onde ocorre a transformação dessa natureza ao longo do tempo. Os espaços são diferentes uns dos outros, porque os processos de produção do espaço são diferentes. A produção do espaço é obtida através da necessidade do homem. Essa necessidade é satisfeita através do trabalho. Quando uma necessidade é sanada, nasce outra. Através desse ciclo, o espaço vai sendo produzido. Resumindo, o espaço geográfico é a relação entre o homem e o meio. Agora que entendemos o que é o espaço geográfico, podemos falar sobre paisagem. O que é paisagem? Provavelmente vem à nossa mente a imagem de um espaço natural, como por exemplo uma praia. Mas não é só isso. Não é só natureza ou coisas bonitas. A paisagem é definida pelo geógrafo Milton Santos como sendo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança é paisagem. Não apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons e etc. Ou seja, a paisagem é aquilo que compreendemos com nossos sentidos. As paisagens podem ser definidas de modo geral como paisagem natural e paisagem cultural. A paisagem natural é todo o espaço que não foi modificado pelo homem. Cada paisagem possui suas singularidades de acordo com sua formação geológica, seu clima, seu relevo, sua hidrografia, seus tipos de solo e a sua vegetação. Podemos citar como exemplo de paisagem natural uma praia. Já a paisagem cultural, ou também chamada de humanizada, é toda a paisagem que para existir sofreu alteração antrópica, ou seja, alteração humana, por exemplo, as cidades. A atividade turística pode utilizar desses dois tipos de paisagem para sua existência, tanto a paisagem natural para a realização de atividades como o ecoturismo e o turismo rural, como também a paisagem urbana para a realização de turismo de negócios, ou também como, por exemplo, o turismo cultural para a visitação de museus, teatros, praças, entre outros. Roberto Boulon, em seu livro Planejamento do Espaço Turístico, define mais precisamente cada tipo de espaço físico, sendo eles: espaço real, é toda a superfície do planeta que o homem pode perceber através dos seus sentidos, é um espaço que existe e pode ser comprovado. Espaço potencial, é um espaço que ainda não existe, mas que é possível que exista futuramente, um espaço que será planejado para se tornar real. Espaço cultural, é o espaço que sofreu alterações pelo homem para que pudesse satisfazer suas necessidades. Espaço natural adaptado, também chamado de espaço rural, é o espaço com predominante presença de natureza, mas que foi ou ainda é modificado pelo homem. Espaço artificial, é o espaço que foi totalmente construído pelo homem, como, por exemplo, as cidades. Esse espaço pode ser chamado também de espaço urbano, mas não deve ser confundido com o espaço natural adaptado. Espaço natural virgem, é o espaço natural em que não houve nenhuma modificação feita pelo homem. Espaço vital,
é o espaço relacionado ao homem ou a qualquer outra espécie do reino monera, protista, vegetal e animal. Esse autor também classificou o espaço turístico. O espaço turístico pode ser definido como aquele que possui atrativos turísticos, empreendimento e infraestrutura turística. O espaço turístico pode ser classificado em 3 partes. A zona turística, e essa zona turística é a maior forma de analisar um espaço turístico de um país. Para que exista uma zona turística, é necessário que haja no mínimo 10 atrativos turísticos suficientemente próximos. Além dos atrativos turísticos, na zona turística devem existir equipamentos, serviços turísticos e 2 ou mais centros turísticos. Além disso, deve conter também uma infraestrutura de transporte e comunicações que relacionem entre si os 2 principais elementos que a integram com outras zonas e elementos do espaço turístico. Quando houver falta de um ou mais desses elementos, essa zona deve ser classificada como zona potencial. Uma zona turística pode ser subdividida em áreas turísticas. Essas áreas devem possuir as mesmas características de uma zona. Caso esse subsistema não atenda todas as necessidades, ele pode ser considerado como área potencial. Uma zona, para ser dividida em áreas, deve conter no mínimo 20 atrativos turísticos para que a área tenha no mínimo 10 atrativos turísticos. Um centro turístico é um conglomerado urbano que possui atrativos turísticos suficientes para motivar uma viagem turística. Ao falarmos de paisagem, é preciso considerar que as paisagens também possuem seus aspectos diferenciados não tão somente pelas suas características físicas em si, mas também de acordo com o olhar de quem observa. É comum que 2 pessoas diferentes observem uma mesma paisagem e que possuam visões, impressões e opiniões distintas sobre ela, fazendo com que exista uma relação de identidade e subjetividade entre a paisagem e o ser humano, o que remete à ideia de cultura, que influencia a forma como a sociedade enxerga a sua realidade. E qual a relação entre o espaço e a paisagem com o turismo? Essa relação se dá através da apropriação, produção e consumo do espaço. A apropriação é quando o turista ele usa esse espaço por um tempo. Depois da apropriação do espaço, o turismo também gera a produção do espaço, porque o turismo precisa modificar o espaço, transformar o espaço para adaptar os atrativos, a infraestrutura turística à demanda dos turistas. E por último, o consumo do espaço. É quando se paga para usufruir de um espaço, quando um espaço é usado como mercadoria. Quando viajamos, consumimos o espaço. Então, podemos entender que a partir da atividade turística há uma apropriação, uma produção e consumo do espaço e, consequentemente, da paisagem.